já se faz presente em nosso meio, né? Deus possa falar aos nossos corações. Eu quero, se for possível, dividir com os irmãos um texto que Deus me deu para falar ontem na casa, ou lá no sítio do pastor Adão. Ontem nós estivemos lá em Juquiá, dando um abraço no pastor Adão, estando junto com ele. Já era algo que nós tínhamos agendado, e como foi anunciado domingo passado, nós fomos lá para dar um abraço para ele, ainda que com poucas pessoas, mas ele ficou feliz com a nossa presença. E aí lá eu tinha preparado uma mensagem, mas na hora eu mudei, e essa mensagem ainda está no meu coração, e hoje eu gostaria de falar o que eu preguei lá, dentro do que Deus tem para a igreja. Amém? Então eu quero convidar os irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu ia pedir para que as pessoas que estavam lá falassem que capítulo que era, mas eu tenho medo, porque ontem disseram que eu preguei demais lá. Então agora imagina hoje que se eu preguei demais para um culto de doméstico, imagina hoje que é no domingo, né? Então hoje a gente vai embora 2 horas da manhã, igual o pastor Adão fala. Nós vamos ler o versículo 1, o 2, o 3, e aí nós vamos parar no versículo 11. Tudo bem, irmãos? Se você puder, vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio um versículo, vocês o seguinte. Quem está em casa, por favor, ajude a gente, vai aparecer aí, tá bom? O versículo 1 diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Pai eterno, eu quero louvar o teu nome pela oportunidade de ministrar a tua palavra, pela oportunidade, Deus, de estarmos expostos a ela. Porque quando somos expostos à pregação do Evangelho, quando estamos em um ambiente onde a pregação do Evangelho é anunciada e nós estamos expostos a essa pregação, Senhor, nós somos benditos, nós somos abençoados. Nós somos, Deus, verdadeiramente, Pai, privilegiados. E eu quero te louvar por isso, porque está frio, Senhor. Está frio aqui dentro da igreja. Está frio em muitos lugares. Mas como é bom, Deus, ainda que passando frio, nós possamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor Deus. Aquece os nossos corações. Aviva, Senhor Deus, os nossos espíritos, ó Pai. Anima, Senhor Deus, a nossa alma, para que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui diferente do que entramos. Possamos, Pai, sair daqui melhores do que entramos. Possamos, Pai, sair daqui mais entendidos do que temos, ó Pai, entendimento quando entramos. Pai, que possamos sair daqui louvando e agradecendo o Teu santo nome. Faz assim, eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, pode sentar. Amém? Eu disse lá e repito aqui.
que eu me surpreendo quando a Bíblia trata algumas coisas com tanta naturalidade e eu olhando ela, olhando para nós, digo, sei não se a gente é isso tudo que a Bíblia fala, não. Não sei não se a gente está dentro disso. Olha só o versículo 1. Versículo 1 diz assim: porque quanto... Deixa eu arrumar, vou ler conforme está escrito. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Ora, eu fico às vezes espantado com algumas afirmações, ou fico pensando que depois de 2000 anos, mesmo com a era da informática, do 5G, da tecnologia, mesmo tendo oportunidade de ler, conhecer, estudar, mesmo indo para a escola, né, tendo informações muito mais fáceis do que as pessoas naquela época, porque nessa época aqui, nem todo mundo ia para a escola. Porque há 2000 anos atrás, nem todo mundo tinha acesso a conhecimento. Porque há 2000 anos atrás, nem todo mundo tinha acesso a informações como nós temos hoje. Mas o apóstolo diz, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Ora, significa que aquelas pessoas entendiam de estações e de tempo. E eu confesso que quando eu olho para nós, eu falo, meu Deus do céu, eu acho que a gente não. A gente não é bom nesse negócio de estação e tempo, não. Quer ver? Se eu perguntar para 2 ou 3 aqui, que tempo você está vivendo espiritualmente? Você consegue dizer? Qual é a estação da sua vida? Hoje. Pega a sua vida agora. Divide ela em 4 estações. Vamos lá, vamos ver se você sabe quais são. Inverno, verão, outono, primavera. Qual é a estação da sua vida hoje? Você consegue identificar isso? Não vou pensar em vida espiritual, vamos pensar na vida. Vou tentar descer um pouco o nível aqui. Acerca das coisas, das estações e dos tempos, eu não preciso vos escrever, porque vocês parecem que entendem disso. Com seus 52 anos de idade, Maria. Porque é assim que você parece, novinha, né? Qual é a estação hoje da sua vida? Agora, se você parar para pensar no tempo da tua vida, qual é a estação que você está vivendo? Você está vivendo a primavera da tua vida. Tudo é flores, pastor. Ai, pastor, tudo é flores. Ai, eu e meu marido estamos assim, tchuc-tchuc. Ai, pastor, eu não sei, mas... Ai, eu não posso falar mais isso. A minha esposa falou que eu vou parar com essa expressão. Ela não é boa. Agora, não, porque o mundo usou essa expressão e acabou com a boa expressão, e agora eu não posso mais usar. Um dia desse ela falou, amor, pelo amor de Deus, usa mais essa frase, porque ela nem me explicou, porque eu não tive tempo para entender. Será que você está no inverno, numa época fria? Será que sua vida está tão fria? Será que você está vivendo um tempo tão... E como é que é o inverno? O inverno não é um tempo em que a gente quer se esconder, quer ficar acolhido, quer ficar escondido, quer se proteger dos ventos gelados da vida, porque aí fora está um tempo terrível. E você quer estar em um lugar quentinho, você está a fim de ficar num ambiente escondido. Ou será que você está no verão? Está igual o Olavo cantando, que a melhor estação é o verão. O quentinho. Você está sentindo o sol brilhando sobre você. Você sente que as coisas estão boas, tudo é luz, tudo é maravilha. Ou você está no outono, onde as folhas estão caindo, o vento está soprando lá do Oriente, e parece que as folhas estão murchas. O chão todo dia tem que varrer, porque todo dia de manhã tem folha no chão. Você olha para a árvore e não tem fruto, só os galhos secos.
Como é o tempo da sua vida? Você entende de tempo mesmo? Será que Paulo poderia escrever essa carta para a gente, não? Será que você é entendido disso, não? Talvez agora que eu falei, você comece até meio que parafrasear e falar, eita, nós, eu tô... Ou você está igual o Faraó, que não consegue discernir os tempos. Deus dá um sonho para ele e ele precisa que José interprete. Porque José entendia de tempo. José explicou para ele que as vacas representavam tempos bons e tempos maus, tempos de farturas e tempos de fome. José era um homem espiritual, e o homem espiritual não é surpreendido a ninguém, ninguém pega ele. Quando o inverno aponta de longe, ele já prepara a igreja e diz, fique esperto, igreja. Está vindo o inverno aí. Será que a gente é assim, não? Será que nós, pastores, estamos inteligentes para entender, para preparar a igreja para um tempo de inverno, para um tempo de verão, para um tempo de primavera, para um tempo de outono? Será que nós pregamos olhando para o tempo e pensando, identificando isso? Não. Tempo não, estação. Será que a gente entende? Porque estação é diferente de tempo também. Ixi, aí agora você vai me complicar, pastor. Eu já achava que Paulo não podia escrever esse negócio para mim porque eu não sabia o que era estação. Você começou a falar de estação, eu comecei a achar que eu entendo. Aí o senhor vem dizer que tempo e estação é diferente. Não é isso que está aqui, não. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos... Primeiro que ele já deixa a gente meio doido, porque tempo para mim era uma coisa. Mas ele está falando de tempos. Não é, não? Ele não está falando de tempo, ele está falando de tempos. E tempos são diferentes. Por exemplo, a Aline está num tempo de gestação. A maioria das mulheres aqui não estão no tempo. A Sofia está no tempo da adolescência, juventude, né? Algumas mulheres aqui não estão. Algumas estão no tempo da maioridade, ou da terceira idade. Algumas aqui não estão. Algumas estão no tempo de meia idade. Porque os tempos que a Bíblia fala são tempos diferentes. Não é tempo, é tempos. E elas acontecem. Você sabia que tem gente que não sabe isso? Sabia que tem velho achando que está no tempo de adolescente? Não, o corpo está só o cacareco, mas o juízo é de um moleque bobo. O Felipe tem essa frase, né? O diácono Felipe. É um meninão. Ele fala do pastor Adão. Pastor Adão? É um meninão. Eu acho legal essa expressão do Felipe. Às vezes acontece. Aí você tem um menino, às vezes, na igreja, e parece um velho. Você está rindo, né? Parece um velho. Só quer falar de coisa velha. Fui montar um armário com ele, ele começou a contar umas piadas de tiozão. Aí olhou para mim e falou assim, é de tiozão, né, pastor, essa piada aí, né? Falei, não tem graça, né? É meu pai que contou. Mas olha que interessante. O texto fala da vinda de Cristo. E eu quero sair do bom humor da pregação, não que seja bom esse momento de rir, mas eu quero que a gente entenda que o apóstolo Paulo está falando ao povo de Tessalonicenses como a um povo que sabia discernir as coisas. Ou seja, irmãos, há 2000 anos atrás, a igreja de Tessalonicense, ela era uma igreja de Tessalônica, ela era uma igreja que estava atento para as coisas, ficava avaliando as coisas. Por exemplo, a gente sabe que dia que Jesus vai voltar? Eu não sei. Qual é a hora que Jesus vai voltar? Eu não sei. O versículo diz, quer dizer, Jesus diz que o dia e a hora a gente não sabe, nem ele sabe. Não é assim, não? Somente o Pai que está no céu. Mas ele deixou para nós os tempos, as estações.
E ele deixou para nós os sinais. Alguns sinais. E tem sinais que a gente precisa aprender a ler. Tem sinais que a gente precisa aprender a identificar. Então eu não vou saber nunca quando Jesus vai vir, o dia e a hora. Mas eu posso saber quando está perto. Por quê? Porque pelos tempos, estações e sinais eu posso olhar e falar, sei não, hein? Assim como uma mulher grávida sabe quando está chegando a hora de dar luz. Por causa dos tempos, das sensações. Porque ela vai olhando os sinais. Assim como as mulheres que tiveram gravidez de menino e menina, aí a irmã na igreja está grávida e começa a ter algumas sensações. Aí as irmãs dizem, é menino, porque menino, quando a gente fica grávida de menino é assim, porque menino é uma gravidez toda diferente. Não é assim, não? Sabe ler sinais. Se eu fosse corajoso igual Jesus, eu ia dizer, hipócritas, sabem essas coisas, mas não sabem os tempos. Sabem dizer se é menino ou se é menina, sem ultrassom e ainda não sabem o tempo do Senhor. Mas veja, é isso que eu queria hoje dividir com os irmãos. Deus nos deu a oportunidade de poder conhecer estações e tempos, irmãos. No que diz respeito à volta de Cristo, Deus nos deu a oportunidade de conhecer estações e tempos. E também conhecer alguns sinais, ainda que, figuramente falando, Jesus apresenta sinais figurados, ele não fala sinais reais, embora alguns são reais, mas ele fala de sinais figurados, mas ele nos dá a oportunidade de olhar e dizer assim, acho que Jesus está voltando. Não, acho que Jesus não está voltando. Imagina, onde você mora, você vê um rapaz batendo na mãe. O seu vizinho lá, o menino batendo na mãe. É a Bíblia se cumprindo, não é? Filhos. Qual que é a expressão que a minha mãe falava isso assim? É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Não, bater numa mãe é o fim do tempo. Não é possível. Veja como é o fim do mundo. Não, está acabando o mundo. Não é possível. Depois disso, Jesus vai voltar. Não é possível. Porque um filho bater na mãe é um negócio que não tem condições. Os tempos estão. Irmãos, pasmem. A Bíblia vai cumprir. Isso vai acontecer perto de nós. Talvez até entre nós. Porque a Bíblia vai se cumprir. Eu oro para que isso não aconteça na minha casa. Mas a Bíblia vai se cumprir. Talvez aconteça no vizinho, para que a gente descubra que os tempos estão chegando. Que Jesus está voltando. Porque esses são os sinais. Mas eu quero usar os sinais do texto. E eu não quero sair dele, senão a gente vai ficar... E eu estou com bastante coisa para falar e eu preciso ser rápido. Porque eu tenho gente me controlando agora. O versículo 2 diz assim... Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Essa é uma figura que a gente não gosta de Jesus. Porque a gente gosta, falei isso ontem, a gente gosta da figura romântica de Jesus. Deus é amor, Jesus é bom, né? A gente só gosta da parte bonita. Pensar em usar o símbolo de ladrão, mas veja, irmãos, foi Jesus que disse, tá? O apóstolo Pedro afirma em 2 Pedro 3 que a gente sabe que o dia do Senhor será como ladrão, porque o Senhor disse que seria como ladrão. Mas veja, quando Jesus se aposta dessa figura do ladrão, ele não está dizendo que ele é ladrão, só para a gente entender. É parecido, por quê? Porque é repetindo, como é que eu posso dizer? Surpresa, a surpresa do ladrão. Sabe quando um carro quebra de surpresa, você não sabia? Sabe quando a bolsa estoura de surpresa? Sabe quando acontece algo de surpresa? É uma surpresa. O ladrão é assim. Ele não anda por aí, vou dar um WhatsApp para a Sol que amanhã eu vou roubar ela. Ele não anda avisando. Sol, amanhã leva o celular para o ponto que eu vou fazer um arrastão, por favor. Não é assim. Né? Deixa assim a senha, por favor, né? Lívia, leva o iPhone, Júlia, leva o iPhone, mas deixa o carregador, porque sem carregador não tem utilidade. Veja, imagina, nós não temos isso. O ladrão é uma surpresa. Qual é o ponto que vai ter um arrastão em São Paulo? Você sabe, não? Se nós soubéssemos, eu não ficava nele.
Eu fugia dele, nunca que eu ia querer ficar num ponto desse. O dia do Senhor, irmão, será como um ladrão. Será repentino e de surpresa. Mas uma coisa nós podemos perceber. Deus nos deu a graça. Olha que coisa maravilhosa nós como igreja, nós como crentes. Deus nos deu a graça de percebermos que momento pode acontecer isso. Quando a gente sabe que isso pode acontecer, ou que isso ocorre de acontecer, ou esteja sujeito a acontecer, a gente se precaver, não é assim não? Minha filha um dia desses foi para a ITEC, tinha que um trabalho até tarde, ia voltar tarde, ia chegar umas 10 horas no ponto de ônibus. Opa, está lá o pai. Por quê? Porque pode acontecer. Eu sou bobo, vou deixar minha filha vir 10 horas da noite sozinha? Não, eu vou esperar. Podendo, vou buscar. Porque pode acontecer. O mundo do jeito que está, precisa alguém me falar para eu ir lá buscar minha filha no ponto de ônibus? Minha esposa chegava às vezes do curso tarde da noite. Vou deixar minha esposa vir sozinha do ponto até em casa? De maneira nenhuma. Morrendo de sono, mas eu ia lá buscar. Por quê? Porque pode acontecer. Eu sei disso. Os sinais dizem isso, as experiências dizem isso. Irmãos, nós muitas vezes somos enganados porque queremos. Porque não estamos atentos aos tempos e às estações. Porque nós não conhecemos e não nos apercebemos dos momentos, das coisas que estão em torno de nós e nós nos tornamos insensíveis. E nós não nos tornamos insensíveis porque nós apenas ficamos grossos, ou apenas ficamos carrancudos, ou ficamos casca grossa para a vida, e aí a gente perde a sensibilidade de tudo. Espiritualmente, a gente está desligado. Mas eu vou dar um nome diferente agora para frente, vocês vão entender. Que Paulo usa esse termo. Olha o que ele diz no versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. Ou seja, uma mulher não consegue prever que hora que tem dores. Uma mulher não consegue prever que hora que terá as contrações. A Aline não consegue. A Rosana não consegue. Nenhuma mulher consegue. Mas ela já sabe que vai ter dores. Porque já contaram para ela. Gravidez é passar por dores. Enjoo, vontade de comer tijolo, não, isso não. Espero que não. E eu queria aproveitar o texto que agora para frente, para nos mostrar como que a gente pode ficar atento. Primeiro, eu posso saber que Jesus não virá de dia. Não, e veja, não é assim. Então, se for de dia, Jesus não volta, ele só virá quando eu estiver dormindo à noite. Não, não é nesse sentido. Dia e noite aqui está dividido em trevas e luz. Jesus não virá quando tivermos um tempo de luz. Não fiquem tristes. Jesus não virá quando aquele político que você acha que é justo estiver governando. Não virá. Jesus virá exatamente quando você achar que ele não vai vir. Olha que interessante, o versículo diz: pois quando disserem a paz, não é o seu político, não é o político do outro, é quando alguém que estiver governando, quando alguém como Mateus 24 fala, quando ele estiver governando, e aí quem quiser entender, leia Daniel, né? Quando o príncipe da desolação estiver governando e todas as coisas estiverem sossegadas, aí a gente poderá falar assim, está estranho, está muito tranquilo esse negócio. Eu acho que agora Jesus volta. Veja, não é quando as coisas estiverem ruins, é quando há paz e segurança. Então lhe sobrevirá repentina
destruição. E então a gente terá dores como as dores de uma mulher grávida. Nós temos tido dores assim, não? A gente tem vivido isso, não? Ora, eu penso que tem algumas contrações aí. Ainda que a gente não tenha vivido esse tempo em que a gente fala assim, paz e segurança e tal, mas algumas contrações a gente tem vivido. A última contração que a gente sentiu na vida chama-se Covid-19. O mundo se contraiu por causa de uma doença. Fez a terra gemer. Casas ficaram enlutadas. Pessoas sentiram gravemente. Algumas desprezaram, outras disseram que não sei o quê, mas estamos aí, sentindo contrações até hoje. A economia padece por causa de ações do Covid. Sistema de saúde, todas as coisas. Ora, não é isso, não? Mas a igreja não entende de tempos e estações. Por isso ela não sabe quando acontece. A igreja não entende isso. O versículo posterior vai dizer assim, mas irmãos, já não estáis em trevas, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Irmãos, aqui é um problema para nós. Por quê? Porque nós que somos crentes e somos da luz, nós não deveríamos ser surpreendidos com a volta de Cristo. Veja, nós seremos surpreendidos com o dia e a hora, porque esse dia ninguém sabe. Será como ladrão. Mas nós não deveríamos ser surpreendidos, porque a gente já está esperando. A gente já está meio que esperto com isso. A gente vai para o ponto de ônibus e a gente já guarda o celular escondido, porque a gente está meio esperto, a gente não fica jogando Free Fire na frente dos outros. Não é assim, não? A gente não conta dinheiro. Alguém aqui sai do banco, saca R$1.000 e sai contando assim dinheiro, como se fosse coisa mais normal do mundo. A gente não. Por quê? Porque a gente já sabe que se isso acontecer é perigoso. A gente vai sacar um dinheiro, irmãos, a gente esconde na meia, debaixo da sola, nas carçolas, nas cuecas, a gente dá um jeito, a gente faz de tudo, porque a gente já está com medo. Mas espiritualmente a gente faz o quê? A gente dorme. A igreja, irmãos, deveria saber, porque a igreja tem a informação. A igreja, ela é a única que não deve ser pega de surpresa quanto aos dias da vinda, nem estações, nem tempo. Porque a igreja é a única que já está avisada. A gente é igual pai e mãe, que fala para filho, que, na verdade, a gente é o filho que o pai e a mãe disseram assim, fica atento. Na rua, não coloca o celular para fora, acorda. Chegou um homem muito estranho do teu lado, é o que a gente fala para as meninas lá em casa, fique esperto. Atento, porque hoje em dia não dá. Mas a igreja não parece, a gente parece que ouviu a instrução e estamos dormindo. Irmãos, Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo. Nós não estamos nos apercebendo de que os tempos e estações estão acontecendo, de que breve ele virá e a gente pode ser pego de surpresa. E há perigo nisso. E muitas vezes nós estamos assim, por quê, pastor? Aí Paulo explica por quê. Porque não era para nós sermos assim. Porque nós temos dia, mas nós estamos querendo levar a vida como aqueles que vivem de noite. Nós estamos querendo tocar a vida, irmãos, como aqueles que vivem da noite. E deixa eu separar aqui para você entender bem. A gente está querendo levar a vida como as pessoas do mundo e não como as pessoas do céu. A gente não está atento, porque as pessoas do mundo são as pessoas da noite. E nós que somos do céu, somos as pessoas do dia. Era para nós estarmos atentos, mas nós não estamos atentos. Nós estamos desligados. E isso se dá por quê? Por causa de outra figura que nós vamos ler agora. Olha só. Porque todos vós sois filhos da luz, não é isso que ele falou? Filhos do dia.
Nós não somos da noite e nem das trevas, mas nós vivemos como se fôssemos das trevas. Nós temos sentimentos de pessoas das trevas, nós nos relacionamos como pessoas das trevas, nós dançamos no mundo das trevas, nós comemos as coisas das trevas, nós gostamos das coisas das trevas, nós consumimos. Pastor, como é que eu sei que eu sou das trevas? Não, pode ser que os entretenimentos que você gosta sejam coisas das trevas. Você segue a vida. E por que você às vezes leva uma vida como das trevas? Porque para você é mais fácil. O mundo é das trevas. É mais fácil conviver desse jeito. Nem todo lugar tem gente da luz. A luz deve ser uma diferença. Mas a gente ser luz no mundo é muito chato, pastor. É muito estranho. A gente fica afastado. As pessoas não gostam da gente. Mas é ser luz. Nós vamos viver um tempo em que, se nós não formos luz, irmãos, verdadeiramente, nós viveremos aquele versículo que Jesus diz, para a gente tomar cuidado, para que a luz que há em nós não seja trevas. E quão grandes trevas há em vós. É difícil de ouvir, porque nós achamos que somos luz, mas muitas vezes estamos vivendo trevas. E quão grandes trevas são essas? Porque nós nos convencemos que somos luz, mas não somos luz, porque vivemos como vidas que estão nas trevas, ou como pessoas das trevas. E não escandalizem, irmãos, só existem dois tipos de pessoas. Viu, seu Ângelo? Os da luz e os das trevas. Não tem meio iluminado aí não, não tem meio trevas não. Não tem. Ou é luz, ou é trevas. E nessa briga, nesse estilo de vida, nós não temos dois tipos. Mas nós não sabemos, irmãos, muitas vezes se somos luz ou trevas, por causa disso aqui, ó. Porque olha só os que são das trevas, como é que eles fazem. Não durmamos, pois a gente dorme demais. Né, Vânia? Não vem nem para a escola dominical. Pois como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Aqui é outro parágrafo. O primeiro que eu quero apontar é aqueles que dormem demais. Por que nós muitas vezes somos mais trevas do que luz? Porque muitas vezes nós dormimos mais do que estamos acordados. Nós não estamos espertos, nós não estamos vigiando. Nós não estamos atentos. Nós não estamos. Nós estamos como... Cadê ela, minha filha? A Lívia. Nós estamos igual minha filha, colocando o celular no bolsinho de trás da blusa, o carregador no bolsinho de trás da blusa e chegando em casa dizendo, roubaram o meu carregador. Pai, roubaram o meu carregador. Estamos deixando o carregador no banheiro, vamos lá, voltamos, pegamos o celular e deixamos lá. E aí voltamos e falamos assim, mas eu deixei o carregador aqui. Vai achar 10. Não estamos atentos. Precisamos estar atentos, irmãos. Estamos dormindo, não é assim que a gente fala? Às vezes nosso filho não está assim, acorda, toca, estou falando com você. Às vezes eu tenho vontade de ser meio pai na igreja pregando. Fala, acorda, estou falando com você, igreja. Desperta tu que dorme. E Cristo te esclarecerá. Fica atento. Você não vai perceber Jesus se você estiver só dormindo. Se você não estiver acordado. Mas muitas vezes nós não estamos acordados e estamos dormindo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos embriagados. Eita, pastor, sério mesmo? Vixe, né, Ricardo? Ricardo é prova, ontem eu fui mais duro, hoje eu estou mais leve. Porque os que dormem, dormem de noite, versículo 7. E os que embebedam-se, embebedam-se. Ora, nós estamos embebedados. Nós estamos embriagados. Nós estamos embriagados
com as coisas dessa vida. Nós achamos que a vida é isso que a gente tem. Casa, carro. Achamos que é só isso. A gente está satisfeito com isso. Ou insatisfeitos e vivemos em função disso. Não, eu preciso de um outro carro. Não, eu preciso de uma casa melhor. Não, eu preciso, e a gente, infelizmente, vive em função disso. A gente não percebe, estamos dormindo, porque quem embebeda se acaba pegando no sono, não é assim, não? A gente encontra os bêbados jogados pelos valados por aí, por quê? Porque quem embebeda acaba caindo no sono. E quem embebeda se acaba também ficando sem sensibilidade e não percebe o que está acontecendo. Não tem noção. É capaz que hoje, se você andar pelas ruas e encontrar um bêbado, ele esteja de camisa regata, bêbado caído no chão, e você, preocupado com ele, ele não esteja nem sentindo o frio. O frio que você está sentindo, ele não sente, ele não tem sensibilidade. A bebida tira isso dele, o bêbado perde a sensibilidade. Eu dizia ontem lá, e eu sei disso, porque eu socorri um vizinho que tomou 3 tiros, mas porque estava bêbado nem percebeu. 3 tiros, e ele não percebeu. Foi descobrir depois da cirurgia. Não sei não se ele é para o céu. Mas tu dissestes. Os irmãos, é que o irmão falou aqui que esse se morresse ia para o céu. Eu não sei não, ele que disse. Mas veja, porque nós, irmãos, quando estamos nas trevas ou vivendo como de noite, não como de dia, nós acabamos ficando embriagados com as coisas dessa vida. E as coisas dessa vida, irmãos, têm um poder entorpecente de nos embriagar, de nos levar ao... Como é que eu posso dizer? A ficar embriagados, bêbados. Nós ficamos bêbados com as músicas desse mundo. Nós ficamos bêbados com os estilos desse mundo, com os relacionamentos desse mundo, com as festas desse mundo, com a maneira de viver desse mundo. Nós achamos que a vida é isso aqui. Que o mundo, esse negócio que nós temos na terra, isso aqui é assim, irmãos, isso é maravilhoso. E nós ficamos deslumbrados com isso, embebedados com isso. E aí nós começamos a nos viciar com isso. Nós temos uma igreja carente de sobriedade, porque ela aprendeu a beber dessa vida. Nós temos pastores que ensinaram as pessoas a beberem dessa vida. Você só é feliz se você tiver carro, se você só tiver dinheiro, se você só tiver casa própria, se o seu carro for o melhor do ano, se a sua empresa der certo, se a sua loja só vender bem. Ora, irmãos, por que os pastores pregam esse tipo de coisa? Porque querem os membros bêbados. Porque não querem eles discernindo o tempo e o modo. Eles não querem eles vendendo assim, ó, sua loja não está vendendo bem porque é um tempo difícil. Olha, se eu perguntar para a irmã Rejane, se na época do frio vende bem, ela vai dizer, acho que não, eu não sei, eu não conheço de loja. Mas é capaz que ela diga, pastor, frio é ruim, ninguém sai para nada, é um faturamento péssimo. Bom é na época do Natal. Aí os bobos, não. Aí o povo vem comprar. Ela não fala isso não, irmãos, pelo amor de Deus. Aí o pessoal vem comprar. Por quê? Porque ela conhece os tempos. Inclusive, eu imagino que ela é inteligente, vai abastecer a loja nos tempos certos, né? Não vai fazer compra numa época que não vende. É dinheiro empregado que não volta. A gente é bom nisso até para aplicar dinheiro, né, Denis? Mas para as coisas certas a gente não faz. Por que a gente não é assim espiritualmente, irmãos? Porque o mundo conseguiu nos embebedar. E não é uma bebida, no sentido apenas de pegar e tomar. É no sentido de nos entorpecer mesmo, no sentido de nos levar a perder a sensibilidade, de não perceber que, por exemplo, irmãos, o mundo está terrível. É de não perceber, por exemplo, irmãos, que o sistema da nossa geração é um sistema pré-apocalíptico. Ou já estamos num sistema apocalíptico. Se a Bíblia fosse um calendário, a gente poderia pegar como último mês do ano o livro de Apocalipse, eu já poderia dizer, nós já entramos nele.
E a gente está achando que está lá em Gênesis ainda, o mês está começando. A gente está achando ainda. Tem gente que não acordou para perceber que breve Jesus virá e vai encontrar Ele levando uma vida relapsa. Nossos comportamentos como cristãos, irmãos, estão cada vez mais sem nenhum tipo de profundidade, com a santidade, com a santificação, com o arrependimento, com o abandono do pecado. Nós estamos assim como se tivesse tempo ainda. A gente não está percebendo que está vindo um vento, e em breve a estação vai mudar e vai vir um grande inverno. E aí acaba que a gente não estando sóbrios, meu tempo passou, vou ter que acelerar, a gente é pego de surpresa. E aí, infelizmente, a gente deixa de gozar aquilo que Deus tem para nós. Versículo 8 diz assim: mas nós, olha, o apóstolo Paulo, que somos do dia, sejamos sóbrios. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque, pasmem, irmãos, não fiquem tristes com essa palavra, mas tem gente se embebedando até de dia. Tem gente que mesmo de dia, vocês conhecem gente assim, não? Que bebe de dia e de noite? Começou de noite, quando chegava do trabalho. Agora não tem trabalho e vive bêbado. Tem um rapaz que mora lá perto de casa, eu passo por ele sempre, eu falo isso para ele, ele é um homem tão bom. Bom no sentido de assim, de eu chegar perto e é uma pessoa boa. Um homem, um dia desse caiu na porta de casa lá e eu fui falar com ele, mas pensa num homem bom. Eu disse para Lili, falei, esse homem é bom. Dá tristeza ver, porque assim, toda hora está bêbado. Não é um homem mau, irmãos. É uma pessoa boa. E toda hora está bêbado. Eu não sei qual foi a desilusão daquele homem, nunca consegui conversar com ele, mas ele é uma pessoa que sinto grande afeição por ele, mas infelizmente, toda hora ele está embriagado. Isso é muito ruim. E nós temos uma geração sendo embriagadas de dia. Nós temos jovens, adolescentes sendo embriagados de dia, porque estão se embriagando com as coisas dessa vida. E não têm sensibilidades, ou não estão sensíveis à pregação do Evangelho, para perceber que Deus está dizendo, desperta tu que dormes, acorda, eu estou cutucando você e você não entende, eu estou voltando e eu não quero pegar você dormindo, eu estou voltando, eu tenho um destino para você, o seu destino não é esse que você está vivendo. Porque eu não sei se vocês acreditam em destino, mas a Bíblia fala de destino. E Deus tem um destino para todos nós. Olha o versículo. Mas nós, que somos de dia, sejamos sóbrios. Vistamo-nos da couraça da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Olha por quê. Porque Deus não nos destinou para a ira. Oh, aleluia! Que coisa boa! Ei, é que você não está numa igreja que é motivo para você pular do banco agora. Eu estou dizendo que Deus não nos destinou para a ira. Isso quer dizer que tem gente que foi destinado para a ira. Você não foi destinado para a ira. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, porque Ele poderia ter destinado você para a ira, mas você não foi destinado para a ira.
Olha para o que Ele te destinou. Mas Ele te destinou para a aquisição da... Ah, que coisa maravilhosa! A Maria tem razão, a alegria está aqui. Porque Maria, eu fui destinado para a aquisição da salvação. Só que para eu adquirir a salvação, ou para que eu tome posse, essa palavra perdeu respeito, porque as pessoas usaram de maneira errada, mas ela é boa, ela é bíblica. Para que a gente pudesse tomar posse da salvação, para que a salvação pudesse estar em nós, de maneira não apenas teológica, mas espiritualmente prática. Eu devo estar sóbrio. Uma pessoa embebedada, ela fica em dúvida toda hora. Ela fica dizendo assim, eu sou salvo. Eu não sei se eu sou salvo. Não, eu acho que eu sou. Agora eu sou. Eu não sei, eu acho que agora eu não sou mais não. Ora, uma pessoa sã, uma pessoa do dia, uma pessoa sóbria, ela lê o versículo e diz assim, porque Deus nos destinou não para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo eu sou salvo. Então, eu não preciso ficar cambaleando para um lado e para o outro, porque a minha salvação não é eu. Quem? É Cristo. Esperança da glória. Cristo. Essa é a razão da minha salvação. E olha só, que morreu por nós, para quê? Olha, sou salvo, então, pastor, então agora eu sou salvo, eu já adquiri a salvação, tomei posse da salvação, eu não tenho mais dúvida da salvação. Mas abre o olho, queridão. Não é para andar aí também igual dormindo, embriagado, distraído, como se fosse das trevas. Porque o versículo diz que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Não, talvez alguém diga assim, mas pastor, ele está falando durmamos. Dormir aqui é morrer, tá? É morrer. Quer dormir com Ele? Eu resolvo agora. Estou brincando. Eu vou assustar os irmãos, eu nem arma tenho. Não tenho mesmo, viu, pessoal? Que estava assistindo aí, não tenho não. Irmãos, o tempo passou bastante, eu não posso continuar, mas eu queria que você hoje fosse despertado. Eu queria hoje, disse isso lá em Juquiá, eu queria que Deus desse a graça hoje dessa mensagem ser uma água fria. Como é que a gente acorda alguém que está muito sonolento? Faz isso domingo que vem com ela, que eu quero ver se não funciona. Água fria, para despertar. Eu queria que hoje essa pregação fosse um café amargo. Não é isso que a gente dá para quem está de ressaca? Um café amargo. Para que cure a sua embriaguez. Eu queria, em nome de Jesus, que essa pregação hoje fosse um despertamento para você. Para que você pudesse ficar atento para as contrações que estão acontecendo no mundo. Porque não entenda uma coisa, irmãos, nós temos o privilégio de sermos igreja. Quem é igreja, olha como Deus é inteligentíssimo. Deus escolheu para nós o título de igreja. Igreja é um sinônimo de mulher, não é não? E quem entende mais de contrações ou de sinais do que mulher? A não ser umas mulheres doidas aí que não entendem de nada, né? Desapercebidas. Mas mulher normalmente é mais sensível. A igreja era para estar atenta. A igreja era para estar esperta. A igreja era para estar preocupada. As missões eram para aumentar. O evangelismo era para aumentar.
A pregação era para ser mais coerente, mais bíblica, mais certa, mais justa, mais dentro da graça. Por quê? Porque Jesus está voltando. Não há tempo para brincar, precisamos despertar. Não dá tempo para dormir, Jesus está chegando. Não dá para ficar contando com as outras amigas que vai emprestar um pouco de azeite para nós. Ei, eu tenho que ter azeite na botija, porque a qualquer hora o noivo chega e eu quero acompanhar ele. Eu preciso estar atento. Mas olha que coisa boa, o versículo 11. Por isso, é muito bom esse versículo. Porque parece que Deus conhece a gente é gente que dorme, a gente é gente que fica bêbado, a gente é gente que precisa estar exortando. A irmã falava para mim, se eu pudesse, meu marido trabalhava só com o crente, porque quando ele está com o crente, ele está bom. É lógico, porque crente exorta uns aos outros. Olha o versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificando-vos uns aos outros, como também Maria, sabe por que é importante a gente ser igreja? Sabe por que é importante? Porque se a Eduarda começar a dormir, eu digo, Eduarda, dá uma acordada, filha, vamos, Jesus está chegando. Dorme não, filha, não, meu pastor, você não sabe o que aconteceu. Que aconteceu nada, a bola que segue, vamos, Jesus está chegando. Aí a Maria fala, não, mas Maria, não é tempo disso não, bora. Não, mas deixa eu pegar umas florzinhas aqui. Não é tempo de pegar flor não, minha amiga. É tempo de jogar neve para lá. Lembra o que diz Eclesiastes? Alegra-te, ó filha de Sião, porque o tempo de cantar chegou, porque o inverno já passou. Olha, o escritor conhecia os tempos. E ele está falando de coisas espirituais. Às vezes, conversando com algumas pessoas que chega toda cabisbaixa, pastor, estou passando uma fase tão difícil, não sei o que. Eu falei, ei, acorda! Não está difícil não, é só o outono, você não viu o inverno ainda, filho. Você está achando que está ruim? Você só está arrastando folha no quintal. Daqui a pouco você vai ter que arrancar neve com pá. Aí você vai ver que o bicho pega. Mas também, irmãos, nós precisamos estar entre nós com isso, com esse tipo de exortação. Eu estou preocupado com uma igreja que não se exorta mais. Não vou exortar a Maria porque ela vai achar que é pessoal. Não, Maria, não é pessoal, não é porque eu te amo. É que eu quero você com a gente. Dorme não. Coloca todos nós aqui dentro do ônibus. E aí eu conto para vocês que o motorista costuma dormir quando está dirigindo à noite. Quem dorme aqui? Alguém aqui é motorista de ônibus, não? Só tem ele para dirigir, não é, não? Quem dorme aqui de noite? Não, revezar, irmão, mas toda hora um vai ficar lá. Motor, acorda, motor. Motor, pelo amor de Deus. Essa é assim. Não, o irmão brincou ali, mas se depender, esse motorista vai sozinho. Não vai não, porque o ônibus é um só, irmãos. Sabe qual que é o problema? É que a nossa sorte é que o motorista é Jesus Cristo. E esse não dorme nem tosqueneja. Mas independente disso, ele está dizendo para nós que estamos no ônibus, acorda. Acorda, porque estamos passando por tempos e lugares difíceis. Sabe aquele guia que vai dizendo assim, agora, esse lugar aqui é assim, esse lugar aconteceu isso, né? Uma vez eu trouxe o pessoal de Ermelino aqui para trabalhar aqui na igreja, a gente foi fazer um evangelismo. Na volta, eles resolveram me deixar em casa. O motorista passou pela cidade de Tiradentes. Eu me senti num tour no Rio de Janeiro. Porque alguém perguntou assim, pastor Adriano, onde é que a gente está? Eu disse, cidade de Tiradentes. Todo mundo fez assim. Pastor, aqui é a cidade de Tiradentes. Eu falei, cidade de Tiradentes. Meu Deus do céu, pastor, e você passa por aqui, só Jesus para te guardar. É só Jesus mesmo. Irmãos, que Deus nos ajude. Eu não sei se você vai gostar desse café amargo, ou vai gostar dessa água fria que eu estou jogando em você hoje.
Mas o meu desejo é que você acorde. O meu desejo é que você fique sóbrio. O meu desejo, como pastor, hoje, pilotando o busão aqui, é que você preste atenção, porque nós estamos passando por um tempo, irmão. Deixa eu te contar uma coisa, a estação não é boa, não. E tempos pode ser diferente para cada um de nós, mas estação não. Estação, quando ela vem, ela vem. E a estação que nós estamos não é boa, não, irmãos. Estações difíceis. E nós precisamos vigiar uns com os outros. Olha o versículo. E edificai-vos uns aos outros. Vamos lá, Aline. Essa estação aqui da igreja não está boa, não, mas vai passar. Daqui a pouco vai vir uma melhor, eu sei que... Vamos lá, Maria. Essa estação aqui não é muito legal, mas faz parte. Tem um tempo de inverno na igreja. Mas Deus há de dar vitória. Em breve o verão vem. E aí ele derrete toda essa neve. E a gente vai brincar na água, em nome de Jesus. Amém? Meu tempo passou. Quero convidar os irmãos a ficar em pé. Que Deus possa despertar você essa noite. Que Deus possa trazer ao seu coração um despertamento. Pai eterno, uma coisa eu lhe peço esta noite, como pastor. Não nos deixe dormir, Senhor. Eterno Deus, e agora digo, Senhor Deus, pensando espiritualmente, como quem discerne os tempos e as estações. Não nos deixe dormir nesse tempo, Senhor. Não nos deixe, Pai, embriagados, Pai querido, não nos deixe, Senhor Deus, sonolentos. Ajuda-nos, ó Pai. Cutuca-nos, ó Deus. Acorda-nos, ó Pai. Porque há muitas coisas que estão por vir. Nós temos orado pelas famílias, pelas casas, os cultos domésticos, e nós temos, Deus, estendido as nossas orações, Pai, por cada casa, cada lar, Deus. Isso tem estado constantemente em meu espírito e meu coração, porque sei, Senhor Deus, que são tempos trabalhosos. E se a igreja, Deus, ficar desapercebida, se a igreja ficar, Deus, distraída, se nós, Deus, estivermos embriagados com as coisas dessa vida, se nós, Deus, estivermos, Senhor Deus, dormindo, Senhor Deus, Pai, nós seremos pegos de surpresa. Tem misericórdia de nós, Deus. Não nos permita, Pai, sermos pegos de surpresa. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a estar vigilantes. Nos ajuda, Senhor Deus, estamos exortando, edificando uns aos outros, dizendo, desperta, irmão, desperta, irmã, desperta, igreja, Jesus está voltando, se não é agora, eu não sei, mas temos que estar atento, porque os tempos e estações dizem que Ele está voltando. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Põe isso, Deus, em nossos corações. A Tua palavra nos mostra isso, Deus, de maneira clara. E uma vez, Deus, que o Senhor não nos destinou para a ira, não permita, Deus, que vivamos como nas trevas. Nos faz, Deus, caminhar como de dia. Atentos, despertos, sóbrios, vigilantes. Porque o Senhor é o nosso Deus. Esperança da nossa salvação. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Que esta palavra, Senhor, eu lhe peço, possa ficar no coração do Teu povo. Que essa seja o tipo de palavra, Deus, que a gente possa conversar no trabalho, dizendo, olha, eu ouvi uma palavra essa semana, que nós temos que estar atentos. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Ilumina, Senhor Deus, os nossos corações. Nos deixa, Deus,
espertos. Abençoa o teu povo. Deus eterno, eu abençoo o teu povo, esta igreja. Ó Senhor, eu lhe peço, como pastor, Deus, dá para o teu povo, Senhor Deus, um espírito de vigilância, Pai. Oh, Pai, oxalá o Senhor volte e nos encontre atentos, Pai, ocupados com a obra, porque quem trabalha não dorme, Senhor Deus, porque quem está ocupado, Senhor Deus, está atento. Abençoa, Senhor Deus, esta igreja, ainda que pequena, singela aqui em Suzano. Não nos deixe, Pai, distraídos, ó Deus, com as coisas dessa vida, com as modas, com os estilos de vida, com os formatos de igreja. Ó Senhor, nos deixa, Senhor Deus, acordados para ver o dia e a hora do Senhor. Faz a tua obra, Deus, em nosso meio. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Que o teu grande amor, Pai eterno, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do teu Espírito Santo, Senhor Deus, sobre nós permaneça e se estenda sobre cada família desta igreja, sobre os filhos dos nossos filhos, sobre os netos, sobre os nossos cônjuges, sobre as nossas famílias. Abençoa-nos, ó Pai. Assim, Senhor, eu oro, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Que Deus abençoe. Os irmãos se cumprimentem na paz do Senhor. Glórias a Deus.